Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs. Estamos agora reiniciando o nosso estudo de Lucas, agora num formato diferente. Vou gravar aqui um programazinho de 30 minutos. Quero fazer isso toda semana. Complicação nenhuma para mim, mas eu acho que seria muito melhor para vocês poderem participar dessa forma. Nós vamos voltar ao nosso estudo de Lucas, começando do capítulo 15. E antes de começar, vamos orar. Graças te damos, Senhor, que teu Espírito Santo inspirou as pessoas que nos deixaram este Evangelho de Lucas, a tua própria Bíblia. E nós te agradecemos neste dia porque o teu Espírito Santo está agindo em nós ainda e continuará assim até a consumação dos séculos. Então, rogando a presença dele com cada um de nós, nós entregamos este estudo para ele e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Capítulo 15 de Lucas. Se fôssemos achar uma mina cheia de joias, esta seria a grande mina cheia de joias. Alguns dizem que são 4 parábolas, outros dizem que são 3, e outros dizem que são só uma parábola. Na realidade, são 4, e nós vamos ver o porquê destas parábolas. Capítulo 15, versículo 1, 1 e 2, diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, essa aqui é a situação em vida deste capítulo. Jesus está atraindo pessoas que os religiosos da época não consideravam dignos de ouvir nada. Eram proscritos. Esses publicanos e pecadores. Publicanos são simplesmente pessoas que colaboravam com os romanos, cobrando impostos. Na realidade, eles pagavam pelo privilégio de cobrar os impostos. Vamos supor que Roma queria nesta província X. Então, eles pagavam X para o império e iam cobrar muito mais, X mais não sei o quê. E por esta razão eram desprezados. Por pecadores, nós queremos dizer aquilo que os fariseus consideravam, aquele termo correto é Am Haaretz, o povo da terra, o povinho, o povo sem Deus, segundo a opinião deles. Estes pecadores eram simplesmente desprezados pelos fariseus. Então, de um lado, nós temos os publicanos e pecadores aproximando-se de Jesus para o ouvir. Havia algo na presença, na fisionomia, na voz, nas palavras de Jesus que atraía as pessoas. Atraía pecadores, atraía pessoas que nem eram muito religiosas. Do outro lado, nós temos os fariseus e os escribas. Escribas são aqueles que estudaram a vida inteira e estão aptos para interpretar as escrituras. Eles têm como se fosse uma autoridade bem grande dentro do conceito do povo daquela época. E os fariseus são uma seita ou uma parte do judaísmo que enfatizava uma estrita aderência à lei, com regras para tudo. Não vamos pensar que estes eram os conservadores, pelo contrário, os conservadores nem são mencionados aqui, os conservadores são os saduceus, mas os fariseus eram considerados mais liberais porque eles interpretavam a escritura muito liberalmente
Por exemplo, os saduceus não acreditavam em ressurreição, em muitas aparições de anjos e coisas espirituais sobrenaturais. Pelo contrário, os fariseus acreditavam em anjos, em revelações, na ressurreição, aquilo que os saduceus negavam, viviam uma vida muito regrada. Não vamos achar que são pessoas más, mas são pessoas que estão tão satisfeitas com sua própria justiça, que eles se consideravam acima de todo mundo. Agora, eles estão, estão murmurando. O murmúrio é uma coisa triste. Quando alguém não está satisfeito, murmura. Eles estão murmurando, os dois, fariseus e escribas, dizendo: este, leia-se, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Vamos com come com eles. No Meio Oriente, até hoje, se você recebe alguém em sua casa e come com eles, você está dizendo: você me honra com a tua presença. A comunhão de mesa é algo sagrado. Quando alguém senta à mesa comigo para comer, dizia o fariseu, eu estou dando a ele toda a honra, toda a liberdade dentro da minha casa, eu estou cobrindo ele com a minha hospitalidade, eu serei um amigo deles para sempre. E quando ele come com eles, isso aí os fariseus diziam: não, você não pode comer com pessoas pecadoras, porque vai se contaminar. Quem come com alguém está dizendo: há uma honra para mim. E os fariseus não consideravam estes publicanos e pecadores como alguém que honrava, mas Jesus os aceitava. Mais importante ainda, a palavra este recebe. A gente pode ver que o grego acomoda muito bem que Jesus está sendo o anfitrião, o hospedeiro, aquilo que aceita as pessoas para entrarem na sua casa para comer. Está dando honra àqueles que estão de fora. Está acolhendo estes. Então aqui nós temos esta acusação. Este homem recebe pecadores e come com eles. Os fariseus e escribas estão rejeitando o que Jesus faz e o que ele aceita. Este tema em Lucas começa lá no capítulo 8, 9, 10, e daqui até o fim do Evangelho de Lucas, nós veremos a crescente hostilidade contra os fariseus, contra Jesus pelos fariseus. Muita hostilidade. E aqui o versículo 3 diz: então lhes propôs Jesus esta parábola. Parábolas. Jesus, o mestre das parábolas, contava uma história no contexto do dia a dia das pessoas para mostrar um ponto principal. Às vezes 2 ou 3 pontos, mas principalmente um. Jesus começa com uma palavra: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a busca da que perdeu até encontrá-la? E Jesus já deu um tapa na cara dos fariseus. Por quê? Porque entre as profissões que eram reconhecidas em Israel, a profissão do pastor de ovelhas era uma profissão proscrita. Por exemplo, um fariseu nunca seria um pastor de ovelhas. Nunca aceitaria um pastor de ovelhas, porque eles consideravam que estas pessoas podiam tomar posse
de alguma ovelha escondida, podia matar uma e dizer que foi um animal que matou. Eles não aceitavam esta profissão. Outras profissões, por exemplo, o curtidor de peles, porque vivia em contato com animais mortos, o carregador de água, não sei porquê, mas isso era considerado também. Aí, esta profissão proscrita. E Jesus diz, qual de vocês que tem 100 ovelhas, tá? Não vai atrás de uma que está perdida? E eles, fariseus, ficariam ofendidos. Nós, pastores de ovelhas? Eles diriam, sim, Moisés foi considerado um grande pastor do rebanho de Israel. Os reis eram considerados pastores de Israel. O Senhor Deus era considerado o pastor de Israel, que era o seu rebanho. Mas eles não aceitariam um simples pastor de ovelhas. Me leva a refletir uma coisa. Quais foram as primeiras pessoas que receberam do céu o anúncio do nascimento de Jesus? Pastores de ovelhas, cuidando dos rebanhos nas colinas de Belém. Geralmente é considerado que estes rebanhos eram as ovelhas que eram levadas para o sacrifício em Jerusalém. Mas aqui estão os pastores recebendo a grande notícia: eis que vos trago boas novas. Nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eles recebem essa notícia. Mas estes fariseus não gostaram do começo da história de Jesus. O quê? Nós, pastores? De jeito nenhum. E ainda mais, 100 ovelhas. Na Palestina, naquela época, o pastor cuidava das ovelhas de sua casa. Se alguém tivesse 100 ovelhas, seria muito rico e, sem dúvida, contrataria pastores, jornaleiros, trabalhadores diaristas para isso. Mas estes não. Esse aqui não é o pastor beduíno que fica que fica no ermo, no deserto, dia e noite. Este é o pastor comunitário, aquele pastor que cuida das suas ovelhas e voltará para casa. E este homem aqui tem 100 ovelhas, muito grande. O interessante é que nós encontramos aqui Jesus falando, qual de vocês é que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99. Não é que ele vai abandonar, ele vai deixar no deserto com os outros que estão por lá, mas ele vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. E achando-a, diz o versículo 5, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, olha lá, indo para a vila onde ele mora, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A perda de uma ovelha é significante. Mesmo de uma entre 100. Jesus está lembrando a todos aqueles que o ouviam, mas não esqueça que estão ouvindo também os publicanos e pecadores. Eles estão captando a mensagem de Jesus. Os fariseus é que vão ter a carapuça colocada na cabeça. Ele está dizendo que o retorno, como é que diz aqui? Achando-a, põe-na sobre os ombros. O grande trabalho não foi procurar pela ovelha. O grande trabalho veio depois de achar a ovelha, porque nós não sabemos se era pequena ou grande, mas é pesada. E ovelha é bicho burro. Quando se perde, fica lá.
parada num lugar. E quase sempre tem que ser carregada. Então, o fardo da restauração desta ovelha cai em cima do que foi atrás. Cai em cima daquele homem que tinha 100, mas foi procurar uma. Considera o seguinte: quando ele chega em casa, ele vai reunir a turma e falar assim: opa, que bom, né? Vamos fazer uma festinha. Eu estava perdido, eu ia perder alguma coisa valiosa. E ele rejubila em comunidade, na vila. E o que ele vai dizer? Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Muito bonito. E Jesus continua: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vou chegar nisso daqui um pouquinho. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu não tenho muitas artimanhas de vídeo e edição, então eu fiz aqui para você ver. Como é que foi organizada a estrutura desta parábola? Jesus está usando uma das grandes formas literárias da Bíblia, o que nós chamamos de quiasmo. Uma introdução A, B, C, e depois os pontos descem 1, 2, 3, 4, o centro, a restauração é o ponto central da parábola, e volta de volta. 3.3 linha, 2 linha, 1 linha e finalmente digo-vos e etc. Vamos lá. Qual de vós, Jesus está falando com os fariseus, tem 100, perde uma, deixa as 99. E aí vai procurar a perdida. 2, ela é encontrada, ele a recebe com júbilo, carrega de volta. A restauração é feita quando ele chega lá, carregando a ovelha perdida. E o júbilo em comunidade, a restauração em comunidade. Tá? E Jesus disse que haverá maior júbilo no céu, tá? Por um pecador que se arrepende, do que por 99 que não precisam de arrependimento. Digo-vos assim, será desse jeito, haverá alegria por um do que por 99. Vamos lá. 99 que não necessitam de arrependimento é uma carapuça colocada em cima da cabeça dos fariseus e dos escribas, que achavam que eles eram perfeitos, que eles não precisavam de arrependimento. Eles provavelmente diziam: quem precisa de arrependimento são esses publicanos e pecadores, mas nem isto eles acreditavam. E Jesus está dizendo: se eu encontrar um destes pecadores e publicanos que arrepende, que volta para Deus, haverá júbilo no céu. Queridos, considere uma coisa. Jesus está colocando na cabeça dos fariseus e escribas carapuças. 1, 2, 3, 4. E essas carapuças serão colocadas da seguinte forma. Ele vai contar as 4 parábolas. As últimas 2 parece que estão emendadas, mas são 4 separadas, 2 separadas. Mas ele vai dar umas diquinhas também. Observe, onde é que estava perdida a ovelha? Fora do rebanho. A ovelha sabia que estava perdida. Por isso ela parou e ficou berrando. A moeda que a mulher vai perder daqui um pouquinho,
Está perdida onde? Dentro de casa. Não sabia que estava perdida, é uma moeda, é uma coisa inanimada. Não sabia. Você conhece a parábola muito bem. O filho mais novo vai ficar perdido onde? Fora de casa. E sabe que está perdido. E daqui um pouquinho nós vamos chegar lá no irmão mais velho. Este está perdido dentro de casa. E tristemente não sabe que está perdido. Nós vamos falar sobre isto daqui um pouco. Vamos passar então agora para a segunda parábola. Desculpe, vamos voltar aqui. Temas principais desta primeira parábola: a perda, a procura e o achado, o fardo do restabelecimento, do retorno, o júbilo, festa, e o sinal de arrependimento que Jesus fala. Ao dizer aos fariseus, vocês são como uma ovelha, não. Vocês são como pastores. E vocês deviam ser pastores de Israel, mas não estão sendo pastores, não. Vocês estão não acolhendo pessoas, não estão atraindo pessoas. Jesus diz, eu estou aqui e todo mundo já é atraído a mim. E eu estou contando a eles a verdade sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre o poder de Deus e o fato que os braços abertos do Pai recebem qualquer que se arrepende. Agora vamos então. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Simples. Agora é interessante. De 100 passamos para 10. De um animal passamos para uma moeda. E aqui está mais um tapa na cara. De homem passamos para mulher. Jesus não diz qual mulher entre vós, porque não haveria mulher entre eles. Elas não estariam presentes, elas estariam em casa. Então Jesus leva o pensamento destes homens, dos publicanos também, dos pecadores também, leva o pensamento deles para este fato. Ela tem 10 dracmas. Numa vila da Palestina, na época, pouco dinheiro, muito escambo, muito trabalho, muita troca de mercadoria, de serviço. Dinheiro era coisa valiosa. Alguns consideram que estas 10 dracmas eram um colar de dote que ela recebia como guardava para o seu casamento, e estava lá casada agora e tinha essas 10 moedas. Isso acontece. De qualquer forma, de 10, uma se perde. Ela sabe que não saiu da casa. Ela sabe muito bem, ela está dentro da casa. Ela vai varrer a casa. Ela vai, com uma lamparina, sem dúvida, procurar no canto mais escuro. Ela vai fazer aquela faxina total da casa até encontrar... estava ali escondidinho, atrás daquele imóvel, não sei o que mais. Sim. Simples, direto, Jesus desenhando para os ouvintes uma situação real do dia a dia e dizendo para eles, qual de vocês, mulheres, que se perder e achar uma, não vai ficar com alegria. E a alegria é grande, porque o que ela vai fazer? Ela vai reunir as amigas e as vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Ela estava
um nó na garganta, um frio na barriga. Cadê a 10ª? Cadê? Onde está? Vou ter que procurar. E ela acha. E aqui eu acho que eu tenho um outro. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Dá para ver. Olha só. Uma perdida. Ela procura até encontrar. Ela chama a comunidade, a alegria na comunidade, porque ela encontrou o que estava perdida. A com A linha, B com B linha, C no centro. C no centro é o propósito, o alvo da parábola. Repetido lá embaixo, alegria por causa de um arrependido. A carapuça está apertando. Vai descer até as orelhas ou abaixo. Queridos, para o fariseu ouvir que haveria alegria no céu por um arrependido, sem que ele entrasse na estrita linha da obediência da lei, sem que ele entrasse por um longo período de reconciliação, que ele procurasse por sacrifícios o perdão de seus pecados, que seu processo de arrependimento fosse longo e triste, para ele asseverar que qualquer um podia entrar se arrependesse, simplesmente ia contra o pensamento farisaico. E Jesus diz o quê? Haverá alegria, mais alegria. Há júbilo perante os anjos de Deus sobre um que se arrepende. Temas principais: a perda, a procura, o achado. Aqui é um pouco mais simples, não tem nenhum fardo do retorno como o pastor, mas aqui tem júbilo e festa na comunidade, porque ela achou que estava perdida, era importante para ela. Essa é outra coisa a considerar. O que Jesus está dizendo é, como a ovelha era importante para o homem que tinha 100, como uma moeda era importante para a mulher que tinha 10, o pecador arrependido é importante para Deus. Então, quando eles vêm procurando Jesus, ouvindo suas palavras, nós não sabemos quantos se arrependeram, mas eu tenho lá a minha suspeição, que eram muitos. Porque estas palavras de Jesus batiam forte no coração pecador e dizia, há um Deus que me recebe? Eu posso me aproximar deste Deus tão simplesmente como este homem Jesus está dizendo? Há um Deus que me ama, como este Jesus mostra amor por mim? Até na casa dele me convidou, me honrou quando eu cheguei na casa dele. Até assim, este Deus me recebe? Sim, esta é a razão. E do outro lado estão os escribas e fariseus que recusam a mensagem de um amor aberto, de braços abertos de Deus. Vamos orar. Senhor, mostra-nos a simplicidade das palavras do Senhor Jesus e como elas impingem nossas vidas, como elas nos alcançam. Dá-nos da tua bênção neste dia, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Na semana que vem vamos encontrar as outras 2 parábolas, se der tempo, porque é grande o território. Até mais, irmãos. Vamos em paz.